Há momentos na vida em que o destino parece brincar com o tempo. Pessoas se afastam, caminhos se dividem, e o silêncio preenche os espaços onde antes existia presença. Talvez alguém tenha tentado te esquecer, apagar as lembranças, seguir em frente como se o que viveu com você pudesse ser substituído. Mas o universo tem uma forma peculiar de intervir quando algo é verdadeiro. Ele cria coincidências, repete sinais e, de maneira sutil, faz os corações voltarem a se reconhecer. Quando duas almas têm uma ligação que ultrapassa a lógica, o afastamento se torna apenas um intervalo para o amadurecimento. Às vezes, é preciso perder de vista o outro para enxergar o que realmente importa. E é nesse espaço de silêncio e reflexão que a compreensão nasce. O que antes era dúvida se torna certeza. O que antes era medo se transforma em coragem para reencontrar. Essa história não é apenas sobre quem vai, mas sobre quem volta. Sobre aquele que, mesmo tentando se libertar da lembrança, é puxado de volta por algo que não pode ser explicado, apenas sentido. Um olhar, um sonho, um pensamento constante. São as formas que o universo usa para lembrar que certas conexões não se apagam, apenas esperam o momento certo para florescer novamente. Talvez o que está acontecendo agora na sua vida não seja coincidência. Talvez o reencontro, o contato inesperado, a lembrança insistente, sejam sinais de que há algo maior guiando esse retorno. A energia que une vocês é feita de aprendizado, de reflexões e de um amor que não depende do tempo, mas da evolução de cada um. Prepare-se, porque o que vem a seguir vai te ajudar a compreender o verdadeiro sentido desse retorno. Vamos explorar o olhar do outro, o equilíbrio que nasce da presença e o poder silencioso que existe quando o amor amadurece. Essa jornada é sobre reencontros, curas e transformações. E talvez, no fundo, o universo só esteja te lembrando de algo simples. Aquilo que é verdadeiro sempre encontra o caminho de volta. O retorno após o afastamento é um dos momentos mais reveladores da vida. Ele carrega um misto de saudade com significado e compreensão profunda. Quando alguém volta, raramente é o mesmo que partiu. O tempo distante se torna um espelho que mostra verdades escondidas, e o coração passa a enxergar o que antes ignorava. É como se a vida oferecesse uma segunda chance de olhar com mais clareza, com mais calma, e perceber que o que se perdeu tinha um valor que só a distância foi capaz de revelar. Durante esse afastamento, muitas reflexões emergem. As lembranças que antes causavam dor se transformam em aprendizado emocional. Cada lembrança vira um ensinamento sobre o que realmente importa. O reencontro, então, deixa de ser um simples retorno físico e se torna um movimento de alma, onde a reflexão interior encontra espaço para florescer. E é nesse instante que o olhar renovado aparece, aquele que não busca mais o passado, mas reconhece o quanto o presente é precioso. Quando duas pessoas se reencontram após um tempo, algo muda na forma como se veem. Já não há pressa, nem a necessidade de provar nada. Existe apenas a vontade de compreender o outro com mais empatia e maturidade. O coração que antes reagia com ansiedade, agora observa com serenidade e firmeza. É o início de um novo ciclo, guiado não pelo impulso, mas pela sabedoria adquirida durante o silêncio. O retorno também traz um convite para reconhecer o próprio equilíbrio interior. Muitas vezes, ao se afastar, a pessoa percebe que o amor não é dependência, mas liberdade compartilhada. O reencontro se torna mais leve quando há harmonia entre opostos, quando o desejo de estar junto vem acompanhado da consciência de que cada um é completo em si mesmo. É nessa presença autêntica que o amor amadurece e deixa de ser uma carência para se tornar escolha. Há algo profundamente bonito nesse processo. O olhar renovado é o reflexo da alma que aprendeu. Não é mais o olhar de quem busca no outro a sua razão de ser, mas o de quem compreende que o verdadeiro encontro acontece quando há paz e clareza dentro de si. Essa nova visão transforma o modo de se relacionar. Deixa-se de lado as cobranças e se valoriza a simples troca de presença. O diálogo sincero e o respeito ao tempo do outro. Em muitos casos, o retorno é silencioso. Não há discursos grandiosos,
nem explicações detalhadas. Às vezes, basta um olhar para que tudo seja dito sem palavras. Esse reconhecimento silencioso é poderoso. Ele comunica o que o ego não consegue expressar. É um reencontro que fala através da energia, da serenidade e da firmeza do olhar. Nesses momentos, o que foi vivido não precisa ser relembrado, apenas sentido, aceito e transformado. O reencontro também desperta a consciência sobre o valor da presença. A saudade com significado é a prova de que algo verdadeiro ficou. Mesmo que o tempo tenha passado, o sentimento permanece, amadurecido pela distância. Essa presença que se mantém, mesmo sem contato, revela o quanto o vínculo era genuíno. Quando há compreensão profunda, o retorno não vem acompanhado de expectativas, mas de gratidão por poder recomeçar. Por fim, o retorno e o novo olhar são sinais de evolução. A vida ensina que, às vezes, é preciso ir embora para voltar mais inteiro. E quando isso acontece, o reencontro deixa de ser coincidência e passa a ser propósito. A reflexão interior se transforma em força silenciosa e o aprendizado emocional vira guia para novos passos. O que antes parecia um fim, torna-se apenas um recomeço, mais maduro, mais consciente e, acima de tudo, mais verdadeiro. Há algo fascinante em observar como o olhar do outro muda quando ele passa a enxergar o equilíbrio em alguém. Antes, talvez ele tenha confundido calma com frieza, ou silêncio com indiferença. Mas agora, depois do afastamento, ele começa a perceber que essa serenidade é fruto de um profundo autoconhecimento. O equilíbrio interior se torna visível, não por palavras, mas pela forma como você se posiciona diante da vida. E essa presença autêntica desperta nele uma admiração que vai além do que os olhos podem traduzir. Ele nota que o seu equilíbrio não é algo que se conquista de um dia para o outro. É resultado de quedas, de reflexões e da coragem de enfrentar o próprio caos. Esse olhar renovado o faz compreender que a sua estabilidade emocional não é ausência de dor, mas sabedoria em lidar com ela. O modo como você responde às situações, com serenidade e firmeza, revela uma força silenciosa que o inspira e o faz querer ser melhor. A harmonia entre opostos o impressiona. Ele percebe que você não precisa negar suas emoções para se manter em paz. Ao contrário, você as acolhe, compreende e transforma. Essa autenticidade é magnética, porque mostra que o verdadeiro equilíbrio nasce da aceitação, não do controle. E quanto mais ele observa isso, mais entende que o amor maduro é aquele que respeita os ciclos, que sabe o momento de falar e o momento de silenciar. O olhar dele se aprofunda à medida que percebe sua liberdade. Ele entende que você não depende dele para ser completo, e é exatamente isso que o aproxima ainda mais. A presença autêntica atrai, porque transmite segurança. Quando alguém se mantém firme sem precisar provar nada, transmite a mensagem silenciosa de que aprendeu a se bastar. E isso desperta no outro o desejo de se equilibrar também, criando uma conexão que se baseia em respeito e confiança. Há uma beleza discreta no modo como você se mantém diante das dificuldades. Mesmo quando o mundo parece desabar, sua postura permanece estável. Essa paz e clareza não vêm da ausência de conflitos, mas da compreensão profunda de que tudo faz parte de um aprendizado emocional. O outro sente isso, mesmo sem entender completamente. E percebe que estar ao seu lado é como estar em um porto seguro, onde a alma pode descansar. Esse olhar admirado o faz refletir sobre si mesmo. Ele começa a perceber o quanto reagia de forma impulsiva, o quanto buscava fora o que deveria encontrar dentro. Sua presença se torna um espelho, mostrando-lhe que o verdadeiro poder está em cultivar equilíbrio interior. Aos poucos, ele aprende, pela observação, que a força não está em dominar, mas em compreender, não em vencer, mas em harmonizar. Em seu olhar, ele encontra uma lição silenciosa. O modo como você se mantém centrado, mesmo quando as emoções se agitam, é uma forma de ensinar, sem precisar dizer nada. Ele entende que o equilíbrio é contagiante, que a paz de um pode curar o tumulto do outro. Sua autenticidade se torna inspiração viva, mostrando que é possível amar sem perder a si mesmo e oferecer presença sem abrir mão da própria essência. No fim,
Ele reconhece que o seu equilíbrio é o que torna essa conexão tão especial. A serenidade que você transmite não é frieza, é maturidade. A firmeza que ele vê em você não é dureza, é proteção emocional. E esse olhar do outro, agora transformado, entende o que antes não via, que a verdadeira harmonia entre duas almas nasce quando ambas aprendem a estar inteiras, primeiro consigo mesmas e depois uma com a outra. A energia do feminino divino é uma das forças mais sutis e, ao mesmo tempo, mais transformadoras que existem. Ela não precisa se impor nem se defender, porque sua presença fala por si. É uma força silenciosa, acolhedora e curadora, capaz de suavizar corações endurecidos e iluminar lugares sombrios apenas com a delicadeza de sua vibração. Quando essa energia desperta em alguém, tudo ao redor muda. As relações se tornam mais conscientes, as palavras mais gentis e o olhar mais compassivo. Essa energia não se limita ao gênero, ela é um estado de ser. O feminino divino é aquele espaço interno onde mora a empatia, a intuição e o amor incondicional. Ele escuta antes de reagir, acolhe antes de julgar e transforma antes de desistir. Quando o outro sente essa presença, é como se encontrasse um refúgio. A calma que ela transmite desperta segurança emocional e permite que o outro abaixe as defesas, confiando na leveza que vem do coração. O poder dessa energia está na escuta atenta, não apenas das palavras, mas das emoções não ditas. Ela percebe o que está por trás do silêncio e compreende as dores escondidas nos gestos. Essa sensibilidade é o que faz o feminino divino tão transformador. Ele não tenta corrigir o outro, apenas o aceita. E nesse acolhimento, acontece a cura silenciosa que muda o rumo de muitas histórias. A força silenciosa do feminino não é passividade, mas sabedoria. Ela sabe quando agir e quando esperar, quando acolher e quando se afastar. Sua intuição feminina guia cada escolha com sutileza e firmeza, mostrando que o equilíbrio entre ação e entrega é o segredo da verdadeira serenidade. É essa postura que o outro percebe, uma presença que transforma, não porque tenta mudar, mas porque inspira naturalmente. Quando alguém carrega essa energia, a sua simples presença já é terapêutica. O ambiente se acalma, as conversas fluem e até os silêncios ganham significado. É uma vibração que convida o outro a ser autêntico, sem medo de julgamentos. Essa segurança emocional cria um espaço de confiança, onde se pode ser vulnerável sem receio de rejeição. O feminino divino ensina que o amor verdadeiro começa quando há espaço para ser quem se é, sem máscaras. O feminino divino também carrega dentro de si a capacidade de renascer das próprias dores. Ele compreende que a vida tem ciclos e que cada fim traz consigo um recomeço disfarçado. Essa compreensão profunda é o que o torna tão resiliente. Mesmo ferido, ele continua acreditando na beleza da vida, na importância de cuidar e de transformar o que dói em sabedoria. Essa fé silenciosa é o que desperta admiração em quem se aproxima. O outro, ao sentir essa energia, é naturalmente impactado. Ele começa a perceber que o verdadeiro poder não está na força bruta, mas na presença serena, que o amor não se prova, se demonstra, que o cuidado não sufoca, acolhe. A energia do feminino divino ensina através do exemplo, mostrando que é possível ser firme e doce, intensa e leve, humana e divina ao mesmo tempo. Por fim, essa energia representa o equilíbrio perfeito entre vulnerabilidade e força. Ela não busca dominar, mas harmonizar. Não se impõe, mas se manifesta com naturalidade. E é exatamente isso que encanta o outro. A autenticidade de quem vive em paz com o próprio coração. O feminino divino é um espelho que reflete cura, amor consciente e presença transformadora. Uma luz que guia, mesmo quando não diz uma só palavra. Existem pessoas que, quando chegam, mudam o ambiente apenas com a forma serena de estar. A energia da presença e da estabilidade é assim. Não precisa de esforço, porque fala através da calma. É a sensação de que, mesmo em meio ao caos, existe um eixo invisível sustentando tudo.
Essa presença é a expressão viva do equilíbrio interior. Ela não exige atenção, mas a atrai naturalmente, porque transmite confiança e paz a quem a observa. Ser estável emocionalmente não significa não sentir. Significa sentir com consciência e não se deixar dominar pelo turbilhão. A presença autêntica nasce quando a mente aprende a silenciar o drama e o coração se torna o centro das decisões. É aí que surge a verdadeira serenidade e firmeza. As pessoas ao redor percebem e se inspiram. Elas sentem que há uma força silenciosa que não reage por impulso, mas responde com sabedoria. Essa energia é contagiante. Quando alguém se mantém calmo diante da tempestade, transmite uma mensagem silenciosa. Há outra forma de lidar com a vida. Essa estabilidade emocional cria um campo seguro onde o outro pode relaxar, se abrir e aprender. Não é à toa que quem carrega essa vibração é visto como um farol. Aquele que ilumina, mas não cega. Que guia, mas não controla. É o poder da presença consciente. Manter essa estabilidade requer prática. Ela nasce da reflexão interior, do autoconhecimento e da aceitação de que não se pode controlar tudo. Quando se entende isso, o peso do mundo diminui. A paz e clareza tornam-se companheiras constantes, e a vida flui com mais naturalidade. Quem observa de fora sente essa diferença. É como se houvesse um campo magnético de tranquilidade emanando, atraindo pessoas que buscam o mesmo estado de equilíbrio. A energia da presença é também uma forma de amor consciente. Estar presente de verdade é mais raro do que parece. É escutar com atenção, olhar nos olhos e não deixar que a mente fuja para o passado ou para o futuro. Essa presença plena é o que torna os vínculos reais. O outro sente quando está diante de alguém inteiro, e isso desperta nele um desejo natural de reciprocidade, de também estar por inteiro no momento. Quando há estabilidade, há clareza de limites. E esses limites não afastam, eles protegem. A presença estável mostra que o amor não precisa ser descontrole nem renúncia de si mesmo. Amar é escolher permanecer, mesmo quando a vida oscila. É reconhecer que o cuidado genuíno nasce da calma, não da ansiedade. Essa percepção transforma o modo como o outro enxerga o relacionamento. O vê como um espaço de crescimento e não de dependência. A energia da estabilidade é também a base da confiança. Quando você se mantém fiel a si mesmo, o outro entende que pode confiar em você, não porque você é perfeito, mas porque é constante. Isso cria uma sensação de segurança emocional rara nos dias de hoje. E essa segurança é magnética. Ela atrai quem busca um porto, onde possa descansar da pressa, da dúvida e da superficialidade do mundo. No fundo, essa energia é uma forma de espiritualidade em ação. É o equilíbrio das polaridades dentro de você. A força e a doçura, a razão e o coração. Quando essas partes se unem, nasce uma paz que não depende das circunstâncias. E o outro, ao sentir essa vibração, entende o verdadeiro significado de estar presente. Ser a calma em meio à agitação, o silêncio em meio ao barulho e o amor em meio ao medo. A união do masculino e do feminino divinos é o ponto em que o ser humano se encontra consigo mesmo. É quando razão e emoção deixam de brigar e começam a dançar juntas, criando uma harmonia que transborda em todas as áreas da vida. Essa união de energias é o que dá origem à verdadeira paz interior. Não se trata de escolher entre força e sensibilidade, mas de compreender que ambas podem coexistir em equilíbrio, alimentando-se mutuamente. Dentro de cada pessoa, existe um lado que protege e outro que acolhe, um que age e outro que sente. Quando essas duas forças se equilibram, nasce uma energia compartilhada, magnética e transformadora. O masculino divino representa direção, clareza e estrutura. O feminino divino traz sensibilidade, empatia e intuição. Juntas, essas energias criam um campo poderoso, onde a autodescoberta acontece de forma natural e leve. Quando essa fusão acontece internamente, ela reflete nas relações. A pessoa que alcança esse equilíbrio se torna mais consciente de suas atitudes, mais respeitosa com seus próprios limites e com os do outro. A harmonia entre polos opostos cria vínculos saudáveis, porque o amor deixa de ser uma carência e passa a ser uma escolha madura.
Esse magnetismo energético não nasce da necessidade, mas da completude interior. Essa união também representa o fim dos extremos. O masculino sem o feminino se torna rígido e controlador. O feminino sem o masculino, disperso e vulnerável. Mas quando há equilíbrio das polaridades, surge a sabedoria. O ser aprende a usar a força com suavidade e a sensibilidade com firmeza. Isso desperta no outro uma sensação de admiração e segurança, porque transmite o poder de quem vive em harmonia com a própria essência. O outro sente essa energia antes mesmo de compreender o que está acontecendo. Ele é atraído por algo invisível, mas profundamente real, a vibração de quem encontrou paz dentro de si. Essa presença desperta confiança e curiosidade, porque o equilíbrio entre masculino e feminino divinos emana estabilidade e inspiração. É como se o universo reconhecesse esse estado e conspirasse para aproximar quem vibra na mesma frequência. A união dessas forças também ensina sobre limites saudáveis. O masculino protege, o feminino acolhe, o masculino direciona, o feminino flui. Quando essas energias trabalham juntas, nasce o amor consciente, aquele que sabe se posicionar sem perder a ternura e que cuida sem sufocar. Essa harmonia cria relacionamentos mais verdadeiros, porque cada um oferece o melhor de si sem tentar moldar o outro. No plano espiritual, essa união representa um despertar. É o reconhecimento de que dentro de cada um existe uma centelha de divindade que só pode brilhar quando há equilíbrio. Essa integração traz cura silenciosa para feridas antigas, ensina a confiar na vida e transforma o modo de se relacionar com o mundo. O amor, então, deixa de ser algo que se busca fora e se torna algo que se expande de dentro para fora. No fim, a união do masculino e do feminino divinos é o encontro da alma com o seu próprio centro. É o momento em que o ser se percebe completo, capaz de agir com propósito e sentir com profundidade. Essa energia equilibrada é o verdadeiro magnetismo espiritual, aquela luz que não precisa provar nada, apenas existir. E é essa presença autêntica que inspira o outro a encontrar o mesmo equilíbrio dentro de si. Toda conexão verdadeira deixa marcas, mas algumas vão além da emoção. Elas provocam transformação espiritual. Quando duas pessoas compartilham uma energia sincera, algo desperta dentro de cada uma. É como se a convivência tirasse o pó de partes esquecidas da alma. Essa energia compartilhada não exige palavras. Ela age em silêncio, abrindo espaço para o autoconhecimento e revelando camadas que estavam escondidas sob o medo e a resistência. A transformação interior nasce quando o outro se torna um espelho. Ao observar suas atitudes, suas reações e até seus silêncios, começamos a nos enxergar de uma forma diferente. Aquilo que antes era inconsciente ganha nome, cor e forma. A presença do outro nos desafia, nos inspira e, às vezes, até nos desconcerta. Mas é justamente nesse atrito que ocorre a evolução interior. É o fogo do encontro que purifica e lapida o ser. Essa conexão que inspira não é controlável. Ela acontece quando há entrega, quando se permite sentir sem máscaras. É um convite para a vulnerabilidade e força coexistirem. E é nesse ponto que se entende o verdadeiro sentido da cura silenciosa. Não é o outro que nos salva, mas o reflexo que ele desperta dentro de nós. Cada conversa, cada gesto e até o afastamento fazem parte desse processo de crescimento mútuo. A energia compartilhada é como um campo magnético de aprendizado emocional. Ela nos ensina a ouvir mais, reagir menos e compreender com mais profundidade. Quando duas almas se encontram nesse nível, há um reconhecimento sutil. Ambas estão aprendendo juntas, mesmo que os caminhos pareçam diferentes. É a vida unindo propósitos, mesmo em trajetórias distintas, para que cada um evolua através do espelho do outro. Esse tipo de conexão também traz à tona feridas antigas. A convivência com alguém que desperta sentimentos intensos pode nos confrontar com memórias e dores não curadas. Mas, em vez de fugir, o amadurecimento está em olhar para essas sensações com consciência emocional. Assim, o que antes causava sofrimento passa a ser visto como oportunidade de cura. O outro, então, deixa de ser um gatilho
e se torna um mestre disfarçado. O mais bonito desse processo é perceber que enquanto você transforma o outro, também é transformado. Essa troca é uma dança energética onde não há vencedor, apenas expansão. A vulnerabilidade se torna ponte e o aprendizado se torna alicerce. As diferenças deixam de ser obstáculos e passam a ser complementos. É nesse espaço de aceitação e entrega que a evolução interior floresce em sua forma mais pura. A energia compartilhada também amplia a percepção sobre o amor. Ele deixa de ser um sentimento condicionado à reciprocidade e passa a ser uma vibração que se doa livremente. Amar, nesse nível, é permitir que o outro seja quem é, sem tentativas de moldá-lo. Essa liberdade cria um campo de confiança onde o crescimento mútuo acontece naturalmente. O amor se torna um catalisador de consciência e não uma prisão emocional. No fim, a transformação interna pela energia compartilhada é o verdadeiro milagre das conexões de alma. É quando a vida usa o encontro para alinhar, curar e fortalecer. Não é coincidência, é sincronia. E quem vive algo assim entende que nada é por acaso. Cada olhar, cada pausa, cada retorno traz uma lição embutida. E ao compreender isso, o ser se torna mais inteiro, mais leve e mais aberto para os próximos capítulos da jornada. Nem todo reconhecimento precisa ser dito em voz alta. Às vezes, o verdadeiro valor de uma conexão se manifesta nos gestos sutis, nos olhares demorados e na forma como alguém permanece, mesmo em silêncio. O reconhecimento silencioso é uma linguagem da alma, uma forma de dizer "eu vejo você" sem pronunciar uma única palavra. É nesse espaço de calma e respeito que o amor se fortalece, livre da necessidade de ser constantemente explicado ou justificado. Muitas pessoas confundem silêncio com indiferença, mas quando há maturidade emocional, o silêncio é reverência. É a consciência de que certas emoções são sagradas demais para serem expostas ao ruído do mundo. Quando alguém te reconhece em silêncio, está preservando o vínculo, protegendo o que é valioso. Esse respeito e admiração se manifestam em pequenas atitudes: o cuidado com as palavras, a presença constante, o desejo genuíno de que o outro esteja bem. O reconhecimento silencioso também é um reflexo de compreensão profunda. Ele surge quando alguém enxerga além da aparência, além das falhas e dos julgamentos superficiais. É quando o outro percebe o seu crescimento, o equilíbrio interior que você conquistou, e entende o quanto isso exigiu de reflexão interior e aprendizado emocional. Essa percepção gera uma admiração discreta, mas constante, a de quem vê a sua luz e não tenta apagá-la. Em tempos onde tudo é exibido e comentado, a discrição se torna uma virtude rara. Valorizar em silêncio é uma forma de amor consciente, porque dispensa validação externa. É um sentimento que se manifesta na estabilidade emocional de quem não precisa provar nada, apenas sentir. Quando o outro escolhe permanecer, apoiar ou simplesmente não julgar, está praticando o mais puro reconhecimento, aquele que vem do coração e não da necessidade de aplausos. Esse tipo de reconhecimento é poderoso porque cria um espaço de confiança. Saber que o outro te enxerga e valoriza sem precisar anunciar isso ao mundo traz paz e clareza. É um laço silencioso, mas firme, que resiste às distâncias e às incertezas. A ausência significativa, nesse caso, não é falta de interesse, é presença em outra forma. O sentimento existe, mesmo quando não há palavras para descrevê-lo. Há também uma beleza nesse modo de amar sem ruído. O reconhecimento silencioso respeita o tempo e o espaço do outro. Ele não exige retorno, porque entende que cada um vive seu processo de forma única. Essa aceitação é o que o torna tão libertador. Quem reconhece em silêncio, ama sem cobrar, admira sem querer possuir e permanece sem a necessidade de ser visto o tempo todo. Em algumas conexões, o silêncio é o maior elogio. Ele mostra que o outro não sente a necessidade de interferir, apenas confia. Esse tipo de presença significativa demonstra maturidade e entendimento espiritual. É uma forma de dizer: eu confio no seu caminho, mesmo que não caminhemos lado a lado o tempo todo. E é nesse reconhecimento que se constrói uma base sólida, onde o amor não precisa de garantias, apenas de verdade. No fim,
O reconhecimento silencioso é um presente para os dois. Ele protege o vínculo do ego e mantém a pureza do sentimento. É o encontro entre duas almas que se entendem além da superfície. Essa forma de ver e ser visto transcende o tempo e o espaço, porque é feita de energia, não de promessas. E quem aprende a reconhecer em silêncio, descobre que o amor mais profundo é aquele que se expressa sem precisar ser explicado. O silêncio, quando verdadeiro, é uma das formas mais puras de proteção. Em um mundo que fala demais, escolher o silêncio é um ato de sabedoria. Ele guarda o que é sagrado, protege o que ainda está em construção e evita que a energia de algo especial seja contaminada pelo olhar curioso de quem não entende. Quando uma conexão é real, o silêncio entre duas pessoas não é ausência, é abrigo. É onde a alma descansa e o sentimento amadurece em paz. Muitas vezes, o outro se cala não porque deixou de sentir, mas porque percebeu que o amor precisa de espaço para respirar. O silêncio como proteção da conexão surge quando há maturidade emocional o suficiente para entender que nem tudo deve ser explicado. Às vezes, preservar é mais importante do que provar. Essa escolha demonstra respeito e confiança na força invisível que mantém o vínculo vivo, mesmo quando as palavras se tornam desnecessárias. O silêncio também é uma forma de escuta espiritual. Ele permite que o coração fale mais alto do que o ego. Nesse espaço de quietude, as emoções encontram clareza e as intenções se revelam. Quem pratica o silêncio aprende a sentir o outro de forma mais profunda, percebendo suas vibrações e compreendendo o que não foi dito. Essa comunicação sem palavras é o que diferencia uma ligação comum de uma conexão de alma. Existem momentos em que falar seria diminuir o que é grande demais para ser explicado. Quando o sentimento é verdadeiro, o silêncio se torna a forma mais respeitosa de amor consciente. Ele não precisa se exibir, nem se justificar. Apenas existe. O outro sente, mesmo à distância, essa presença significativa que não se apaga. E é por isso que tantas relações fortes sobrevivem ao tempo, porque foram protegidas pelo silêncio, não expostas pela pressa. Manter-se em silêncio também é um ato de entrega e confiança. É aceitar que o fluxo da vida sabe o que faz, mesmo quando não compreendemos o motivo de certos afastamentos. O silêncio permite que a energia se reorganize, que as feridas se curem e que a verdade encontre o seu caminho. É uma pausa que prepara o terreno para um novo começo, onde a comunicação volta a florescer com mais sinceridade e profundidade. Esse tipo de silêncio é diferente do afastamento frio. Ele é caloroso, cheio de presença. É o tipo de silêncio que diz: estou aqui, sem precisar aparecer. Ele protege o que é delicado e fortalece o que é eterno. O outro sente esse cuidado sutil, mesmo sem ouvir uma palavra. E é aí que mora o poder dessa energia, no equilíbrio entre dizer e preservar, entre se abrir e manter o mistério do que é sagrado. A conexão que é protegida pelo silêncio não se perde, ela amadurece. O tempo deixa de ser inimigo e se torna aliado. A ausência se transforma em presença energética, e o vínculo, em vez de enfraquecer, ganha profundidade. É nesse espaço de quietude que os sentimentos se purificam, as intenções se alinham e o amor se redefine. O silêncio, então, deixa de ser vazio e passa a ser plenitude. No fim, o silêncio como proteção da conexão é o guardião do que é real. Ele ensina que o amor não precisa de plateia, apenas de verdade, que as relações mais profundas não gritam, vibram, e que o que é divino se reconhece não pelo barulho das palavras, mas pela serenidade da presença. Quando duas almas entendem isso, o silêncio entre elas se torna o idioma mais íntimo que existe, o da confiança, da entrega e da eternidade. Há presenças que falam mais do que 1000 palavras. A essência da presença significativa é sentida no ar, nos gestos, na energia que alguém deixa quando está por perto. Ela não precisa se anunciar, apenas se manifesta. É a sensação de calma que chega quando o outro entra no ambiente, o conforto que surge sem explicação. Essa presença é fruto de equilíbrio interior, de quem aprendeu que estar de corpo e alma é o maior presente que se pode oferecer a alguém. Ser presença significativa é mais do que estar fisicamente.
é estar de verdade, atento, inteiro e conectado. Quando alguém tem essa consciência, sua simples companhia se torna cura. O olhar ganha profundidade, as palavras se tornam mais gentis e o silêncio mais acolhedor. É a energia do feminino e do masculino divinos agindo em harmonia, força que sustenta e doçura que envolve. O outro sente, e mesmo sem entender, se transforma. Essa presença nasce da autenticidade. Ela vem de quem já aprendeu a se ouvir e a se respeitar. Pessoas assim não precisam forçar nada, porque sua energia fala por elas. A serenidade e a firmeza que emanam criam um campo magnético de confiança. A paz interior se torna contagiante, e quem está ao redor sente vontade de desacelerar, respirar fundo e simplesmente estar. É o poder silencioso de quem vibra em harmonia. A presença significativa também é marcada pela constância. Não se trata de estar o tempo todo, mas de aparecer quando importa. Quem tem estabilidade emocional entende o valor da presença oportuna, aquela que conforta, apoia e não invade. Essa postura transmite segurança emocional, mostrando que o amor consciente sabe respeitar o tempo e o espaço do outro, sem precisar de controle. O impacto dessa energia é profundo. Ela desperta nos outros o desejo de ser melhor, de agir com mais calma, de viver com mais verdade. É um tipo de influência que não se impõe, apenas inspira. A essência da presença significativa é essa: transformar sem exigir, curar sem tocar, ensinar sem precisar falar. Ela cria um ambiente onde o coração do outro se sente visto e acolhido. Essa presença também é a materialização da entrega e confiança. É o resultado de uma jornada de autoconhecimento e transformação espiritual. Quem alcança esse estado aprendeu que a verdadeira força está na vulnerabilidade e que o verdadeiro amor é o que deixa o outro livre para ser. Essa liberdade cria uma conexão genuína, sustentada por respeito, empatia e cuidado genuíno. Quando o outro sente essa presença, algo desperta dentro dele. É como se encontrasse um espelho daquilo que sempre buscou: paz, verdade e pertencimento. A energia compartilhada cria laços invisíveis, mas inquebráveis, onde não há necessidade de palavras, apenas de sentir. E é nesse espaço sagrado que o amor floresce em sua forma mais pura e madura. No fim, a presença significativa é uma forma de oração viva. É o amor manifestado no olhar, no gesto, na calma. Representa o estado de quem vive em harmonia consigo e com o universo. E essa energia, quando compartilhada, transforma tudo o que toca, porque a presença, quando é verdadeira, não passa, permanece. É a lembrança serena de que o amor não está no que se diz, mas no que se é. Talvez agora você compreenda que o retorno dessa pessoa nunca foi apenas um reencontro entre dois corpos, mas um chamado do universo para o despertar de duas almas. Nada do que aconteceu foi em vão. Cada silêncio, cada afastamento e cada olhar carregavam um propósito maior. A vida, em sua sabedoria, conduziu vocês por caminhos diferentes, apenas para que pudessem se reconhecer com mais verdade e consciência. Mas e você? Já percebeu o quanto cresceu nesse processo? Consegue sentir como o equilíbrio interior e a serenidade que conquistou estão moldando o tipo de amor que deseja viver? Às vezes, o outro volta para nos lembrar da nossa própria evolução, não para completar, mas para confirmar que aprendemos a nos bastar. Talvez o verdadeiro retorno não seja o dele, mas o seu, o retorno a si mesmo, a sua essência, a energia pura e silenciosa que sempre te guiou. Porque quando você se reconecta com sua paz interior, tudo ao redor se alinha: o amor, o propósito e as pessoas certas. E é assim que o universo trabalha, em silêncio, mas com perfeição. Então, olhe para dentro e pergunte a si mesmo: o que essa experiência está tentando me ensinar? O que posso transformar em mim antes de esperar que o outro mude? A resposta talvez já esteja aí, no fundo do seu coração, esperando apenas o momento certo para ser ouvida. Lembre-se, o amor verdadeiro não prende, ele liberta. Ele não precisa de provas, apenas de presença.
Quando há equilíbrio entre o dar e o receber, o silêncio deixa de ser distância e se torna conexão. E o reencontro, quando acontece, é apenas a confirmação de que tudo aconteceu exatamente como deveria. Se essa mensagem tocou o seu coração, permita-se refletir, respirar e agradecer. O universo não erra o endereço das suas bênçãos. Apenas espera que você esteja pronto para recebê-las. Aproveite esse momento de calma e, antes de sair, inscreva-se no canal. Ative as notificações para continuar recebendo mensagens que falam direto à alma, como esta. Compartilhe com alguém que também precisa lembrar que o amor, quando é verdadeiro, sempre encontra o caminho de volta. Nos vemos no próximo vídeo.